E aí, em Florianópolis, Floripa, saindo agora do hotel para Joinville. E aí, Samuca, estamos aqui em Floripa. Primeiro destino, Joinville. Vocês vão ver que empreendimento, que projeto. Vamos, Samuca, comigo? Let's go! Bora now! Olha, Samucão, e hoje estou de motorista. Motorista. Rapaz, que legal, cara, esse mar tá detonando, hein? Tá vendo você? E aí, galera, pelo título, né, vocês já podem estar imaginando onde é que eles estão indo. Estamos aí no caminho, na estrada para Joinville, Santa Catarina, para mais um CV na Prática itinerante, né? Se você aqui caiu de paraquedas aqui, com esse projeto, a gente já gravou mais de 100 podcasts, gravando nossos estúdios, né? As pessoas sendo online ou presencial. E esse ano a gente teve essa ideia. Garoto do marketing, quem foi o garoto do marketing aqui, o motor, disse o seguinte: vamos na prática, vamos lá em loco, sentir na pele a incorporadora e vamos viajar esse país. Já fomos para São Paulo e agora pousamos aqui em Santa Catarina, Florianópolis, em Joinville, né, em Santa Catarina, que a gente vai num projeto chamado Cidade das Águas. Você vai ver que projeto fantástico esse. E aí, pessoal, chegamos agora aqui em Joinville, nesse projeto espetacular que chama Cidade das Águas, ou melhor, esse bairro completo. Então vamos cá que vocês vão conhecer tudo para vocês verem como é fantástico. Vambora! Tudo bem? Tudo jóia? Como é que você tá, cara? Prazerzão. E aí, doutor Fábio? Seja bem-vindo. Obrigado, Joinville, Santa Catarina. Obrigado mesmo por tudo. Vou abrir a sua porta, abrir sua casa para mostrar esse projeto fantástico. Quero que Não, você capaz, conte para todos nós os é um detalhes. prazer. Para nós é um prazer imenso recebê-los aqui. Vamos começar? Vamos, let's Então, go. vem cá. Vamos começar então. Vem cá. Pegou? Bom, cara, queria que você mostrasse esse grande projeto aí, como surgiu, como iniciou, mas tá contigo. Não, vamos fazer um bate-papo. Você vai perguntando, eu vou te contando um pouquinho a história. Aqui é um stand, é? Aqui é a nossa... A gente chama de galeria Cidade das Águas. E ele tem dois momentos, assim, né? Tem esse momento aqui embaixo, que é um momento mais romântico. A gente fala de urbanismo, qualidade de vida, que no final do dia é o que as pessoas estão comprando, sabe? Poder morar, trabalhar, estudar, se divertir, uma caminhada de distância. E ali em cima, no andar de cima, a gente tem uma central de decorados. Aí lá é mais agressão física, sabe? É mais venda. Para mostrar, produto. vamos converter ali. Ali é Aqui encanta, lá converte. Isso, aqui e assim, para uma cidade com a realidade de Joinville, Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, né? Nós somos o terceiro maior PIB do sul do Brasil, a gente perde para Curitiba e Porto Alegre. Em número populacional, nós somos a maior cidade, né? Claro que Florianópolis tem uma relevância importante porque tem uma região metropolitana que dá apoio à capital. Joinville não tem essa região metropolitana, mas é a maior cidade do estado e uma importância econômica muito grande. Mas do ponto de vista de urbanismo, a cidade tem percebido recentemente que ela precisa avançar, né? E o que a gente traz como narrativa principal de venda é justamente esses espaços públicos de qualidade, esse cuidado pelo urbanismo, segurança, poder fazer tudo a pé, né? Então isso encanta as pessoas porque a essência de Joinville foi assim até a década de 70. Com a expansão do perímetro urbano isso se perdeu um pouco e o joinvilense mais saudosista tem saudade desse passado. E você falando isso, eu me lembro assim, como você pega ali, Floripa é uma cidade pequena, né, em termos populacionais, você vê Aracaju, a menor capital do país, tem 600 mil habitantes, mas o quanto o estado é rico de forma global, né? O estado de Santa Catarina, você pega Balneário, você pega Itapema, você pega agora Joinville, então Joinville é maior de todas essas cidades. Maior de todas as cidades, em PIB, né? Muito maior, inclusive. E aí surgiu Cidade das Águas. Isso, Queria então que você contasse essa história. Quem são as empresas que fazem parte? Vamos lá. Vamos começar dizendo o seguinte, né? O Cidade das Águas, ele foi batizado assim por dois motivos, né? Primeiro porque a palavra cidade, ela remete a tudo que o bairro vai oferecer. A gente vai oferecer tudo que uma cidade oferece, né? Possibilidade de moradia, de trabalho, de estudos, e de bons espaços públicos, de comércio. Então tudo que uma cidade tem a gente oferece aqui. E água, ela é uma forma de homenagear a Tigre. Para todo joinvilense nascido e mal criado aqui como eu, né, é muito difícil desvincular a história desse terreno da família Hansa e da Tigre.
É bom entender que é a Tigre, que é dona do terreno, isso, que é da família Hansen. Como a água é propósito de negócio na Tigre, a gente quis homenageá-lo sem ser tão óbvio. Então, por isso que é a Cidade das Águas. Né? E esse projeto tem 2 acionistas. A família Hansen, que é a holding da Tigre, né? É controladora da Tigre também. E a Urbana, né? Que no mercado imobiliário são muito conhecidos pelo case da Pedra Branca. Lá em Florianópolis, Passeio Primavera, onde fica a CAT e tal. Eles têm esse conceito de urbanismo inovador, esse modelo de negócio que abraça terrenista, urbanizador, incorporador e shopping, né? E eles trazem um know-how para esse projeto. Tá? Então, a Cidade das Águas tem a pretensão de melhorar o que a Pedra Branca fez lá na Palhoça, e não é nenhuma pretensão nossa, sabe, Fábio? É a vontade da própria família Gomes de fazer, porque eles estão há 20 anos fazendo, aprenderam muito, e esses aprendizados a gente pretende. É um know-how gigantesco deles, né? Agora, a CRH nunca tinha incorporado, é o primeiro iniciativa mesmo deles. Isso, o Felipe e a família decidiram transformar os ativos imobiliários em renda, né, em receita. Ele tem feito isso aqui em Joinville com Cidade das Águas, tem feito em Campo Alegre também com Paraíso das Araucárias, tem alguns terrenos no interior de São Paulo, né, com o Cabrino lá fazendo alguns loteamentos, então faz parte do planejamento estratégico de pelo menos uns 5 anos atrás. Isso mostra o quanto é potencial do mercado imobiliário, né? Aproveitar tudo. Bom, e aqui a história como é muito difícil desvincular a história do terreno, da família e de Cidade das Águas, a gente traz esse resgate para contar o seguinte, né? Que quando o avô do Felipe, o seu João Hansen, criou a recreativa da Tigre nos anos 60, ele fez desse local um ambiente de conexão de pessoas, de encontros e de celebração, né? Eu não sei como é que é em Recife, no Brasil afora, mas em Joinville é uma cidade industrial, né? Ela se industrializou muito cedo e até a década de 80 era uma cidade predominantemente operária. Então, todo o cidadão joinvilense fazia o final de semana na recreativa da indústria que trabalhava, né? Então, a Tigre tinha sua recreativa, a Consul, a Tupi, a Brastemp, a Deller, a Schultz, todas as grandes indústrias joinvilenses tinham suas recreativas. Né? Você vê a força industrial que era muito grande, né? E a forma de criar conexão com os colaboradores era a recreação deles. Né? E essa também é uma razão para os espaços públicos de Joinville não ser bom, porque o operário não usava a cidade, usava a recreativa, né? E recreativa você tem que visitar a ADE da Embraco, por exemplo, que existe até hoje. Aqui não tem grandes parques públicos, não? Não tem, porque a recreativa são os grandes parques públicos da cidade. Tem ginásio de esportes de dar inveja, campo de futebol, tem quadra de boliche, academia, gastronomia, playground, tudo lá, né? Salão de festa, então era muito comum casar, fazer festa de 15 anos, batizado, tudo nesses ambientes de... Hoje a industrialização ainda é forte aqui, mas outros meios de... O que aconteceu? Na década de 80 e 90, as indústrias foram para um caminho de terceirização. Essa terceirização das indústrias fortaleceu o segmento de serviço. E em 2011 o serviço acabou ultrapassando o PIB da indústria, e em 2016, então é recente, sabe? O serviço entrega mais do que a indústria. E serviço não tem recreativo. E aí começou a ter uma pressão muito forte no poder público para ter bons espaços públicos, né? E a nossa resposta com o projeto Qual é a população de Joinville? Joinville tem 620 mil habitantes. 620 mil habitantes. Então é um movimento. Na década de 90, a recreativa ela abre para a cidade e começa a ter esse vínculo muito grande, né? O dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, faz evento, o JEC, que é o Joinville Esporte Clube, nasceu aqui. Esses grupos de ciclismo, dança, atletismo, né? E cria esse vínculo. Então, o que a gente quer dizer para a cidade é o seguinte: nós vamos dar continuidade a essa história, né? O Cidade das Águas vai fazer com que esse território continue aberto à população e continue sendo um ambiente de conexão de pessoas, de encontro e de celebração. O espaço recreativo vai ser ampliado agora de forma coesa e estrutural. Que legal. E assim, são essas características que faz a Pedra Branca ser premiada em bienais de arquitetura no mundo todo, né? Então a gente está fazendo jus a essa história que a família Hansen criou lá nos anos 60. E você é incorporador e construtora que não conhece, né? Vale muito a pena tanto conhecer aqui como o próprio Pedra Branca lá, né? Que é mais próximo ali em Floripa. Bom, para continuar essa história do jeito certo, a gente buscou inspiração no que o mundo tem feito de melhor em urbanismo, né? E é um mundo muito europeu, porque o conceito que a gente acredita, né, cidade para pessoas, novo urbanismo, cidade de 15 minutos, a Europa tem sido, né, tem dado um banho, assim, de como fazer isso do jeito certo. Não preciso pegar o carro para fazer tudo, ao contrário, caminhando eu consigo chegar onde eu quero, né?
E esse, por exemplo, Amsterdã, né, Copenhague, Viena, Genebra, né, sempre tem esses bons espaços públicos de vida ao ar livre, sempre tem uma prioridade ao pedestre e ao ciclista, bons parques, e o que eu particularmente adoro na Europa, que são essas lojinhas a cada 5, 10 metros, né? Os centros antigos europeus se transformaram em shoppings a céu aberto, e é muito gostoso de passear lá, né? Mas aqui em Santa Catarina tem Balneário na Avenida Brasil, né? Que também é assim, em Joinville eu alto bem, então as cidades elas gostam desse tipo de uso, a gente chama de fachada ativa, né? Que isso traz vitalidade urbana. E aqui é a Pedra Branca, né? Que tem a praça como um ponto de encontro dessa comunidade, tem o passeio, né? Que é essa rua com lojinhas a cada 5 metros. E a gente gosta muito de levar os nossos stakeholders, né? Corretores imobiliários, vizinhos, parceiros comerciais, para almoçarem aqui na Divina Salsa, na esquina da praça, porque perto do meio-dia, porque meio-dia bate o sino da escola e todas as crianças vão a pé para casa. Né? Próximo, do lado, né? Não, quando a criança opta em ir a pé para casa, diz muito sobre a qualidade do urbanismo, né? A possibilidade de ir a pé, de estar seguro para ir a pé, então isso é muito gostoso. E para fazer do jeito certo, a gente contratou o que tem de estado da arte em urbanismo no mundo, né? Nós trouxemos o Guel. O Guel mudou Copenhague. Copenhague virou o grande case de cidade no mundo nas mãos desse senhor. Ele ficou lá como secretário de planejamento urbano por 20 anos, né? Ele entra em 1990, sai em 2010. E tudo que ele fez por Copenhague, ele escreveu nesse livro chamado Cidade para Pessoas, né? Foi um dos livros que influenciou a Pedra Branca, né? Na figura do Valério e do Marcelo, a empreender esse urbanismo voltado a pessoas. Né? O livro dele é um manifesto, assim, né? Ele fala, olha, nós temos que começar a fazer cidade de um jeito que a gente use a cidade de novo, né? Ele mostra fotos ali no livro que são muito marcantes, assim. Ele traz 2 exemplos, assim, uma rua que tem muro dos 2 lados e uma outra rua que não tem muro, tem barzinho, tem mesinha, tem gente caminhando, tem criança brincando. E ele pergunta assim, por qual das 2 ruas você gostaria de andar? Naturalmente, a de que tem barzinho, estrutura e tudo. Ele fala, o homem é a alegria do homem. A gente ainda é aquele ser humano ao redor da fogueira que precisa de gente para viver bem, para se sentir seguro. Isso aí. A vida em comunidade é uma proposta de valor sem concorrência, né? E o que ele pede é para que a gente pense os espaços públicos para que as pessoas possam aproveitar e permanecer, e que essa relação entre o espaço público e privado ele não exista, né? Ele pede para derrubar os muros. Você caminhou aqui pela nossa rua, você percebeu que você saiu da rua e entrou no prédio, mas não ficou claro quando um começa e o outro termina. Né? Existe uma conexão, uma integração. Isso que traz segurança, esse olhos na rua é que traz segurança para o espaço público. E o Max fundou a DPZ, hoje ele é dono da Keystone, né? Tem sede em Miami, e foi o Max quem cuidou do nosso master plan e coordenou as charretes, onde envolveram mais de 70 profissionais de arquitetura, urbanismo, paisagismo, engenharia e sustentabilidade. Né? Então, charrete é um conjunto de multidisciplinar que toma as decisões. Charrete é o hackathon, né, na área de tecnologia. Né? Então, você tem um desafio, nosso desafio era como que a gente transforma isso numa cidade, esse terreno, e a gente convidou um monte de gente inteligente para pensar nas soluções. Então, assim, não vai ter um CPF que assina a Cidade das Águas, sabe? Isso que a gente vai ver daqui a pouco, ele é assim, a contribuição de muita gente, né? A nossa metodologia de charrete conduziu o Max a vir a Joinville. A gente fez um passeio pelo centro da cidade, onde começou a história do nosso desenvolvimento urbano, acompanhado por um historiador local. Depois a gente conversou com os vizinhos. O Felipe, inclusive, pessoalmente conversou com os vizinhos, dizendo, olha, nós vamos fazer um bairro e a gente quer saber o que vocês querem, porque o bairro vai ser aberto para todo mundo. Aqui está o Max, ó, na Rua das Palmeiras, né? Toda a história sendo acompanhada. E os vizinhos falaram, olha, nós não temos calçada boa, o Anita Garibaldi não tem praça, né? Aí um levantou a mão, me chamou muita atenção, ele falou assim, olha, não tem padaria. E aí eu fui pensar, eu falei, pô, é verdade, quem faz às vezes de padaria do bairro é o posto de gasolina. O Zandoná, que é uma ótima padaria, tá? Diga-se de passagem. Só que quem vende pão é o posto de gasolina, porque o entorno não tem. Então, todos esses insumos a gente levou para essas charretes e virou pano de fundo para o desenvolvimento do bairro. Né? Foram 3 anos de encontro com essa mesma equipe para chegar nesse master plan que a gente vai ver aqui dentro do nosso... E você vê, o plano de desenvolvimento disso foi durante a pandemia, né? 2021, 2022. Inclusive, na semana, a gente a gente trouxe o Max para Joinville, 2 dias depois deu o lockdown. Ele bloqueou. Mas ele conseguiu voltar depois. Ele ficou uns 45 dias por Santa Catarina sem conseguir voltar. Então, no final, foi até bom, né? Ele terminou sentindo a característica da região. Bom, esse aqui é o nosso cinema. É o
foi o momento onde as pessoas viram o render do bairro pela primeira vez. Tá? Esse ambiente aqui foi preparado para... Esse ambiente foi... a gente ficou 5 anos falando de Cidade das Águas, e com exceção de alguns diagramas em audiência pública, a gente não divulgou nenhum render para ninguém. Então, a primeira vez que as pessoas viram como o bairro vai ficar foi sentado nessa cinema, imersão, assistindo esse filme. Fantástico. Então vamos lá. Seja bem-vindo à nossa experiência imersiva. Antes de começarmos, quero te convidar a fazer um rápido experimento. Feche os olhos por 1 segundo e respire. Agora, pense brevemente em lugares incríveis que gostaria de viver. Como eles se parecem? Lugares que possibilitam encontros, que criam momentos inesquecíveis, que são fontes de ótimas ideias, onde se quer estar e ficar. Um lugar feito para as pessoas. Apresentamos a você o seu lugar no mundo. A Cidade das Águas. Cidade das Águas. Inspirada pelo mundo. Feita por Joinville. Sensacional. Agora, Danilo, a experiência quem está assistindo aqui em casa, no trabalho, não tem nada a ver, você não tem como sentir a vibração, como foi isso aqui, né? Do som, ele tá falando algumas características até do projetor, né? O cara passou 60 dias ali na lente. É isso mesmo. Mas é para impactar, né? Eu acho que a intenção é fazer as pessoas se sentirem dentro do bairro antes dele nascer. Bom, vamos ver a maquete? Let's go! Pessoal, agora vocês vão ver o tamanho desse empreendimento. Eu tô de óculos escuros, me permita, viu, Samuca? E eu tô gravando para ter uma imagem também em primeiro plano aqui, Danilo. Além, se me permitir. Não, claro, pô, fica à vontade. Cara, agora explique aí tudo que você mostrou da história, tudo que mostrou do todo o planejamento, aquele vídeo fantástico. Agora pra gente entender mesmo a dimensão desse empreendimento. Tá, vamos começar por aqui, então? Claro. O que a gente vai ver aqui da maquete, ela representa metade do bairro, né? Então, que é a primeira fase do Cidade das Águas, essa fase ao sul aqui. Tá? Ao todo, nós temos 250 mil metros quadrados de terreno. Né? Tá. Para um bairro planejado, Cidade para Pessoas, é pequeno, porque você vê Pedra Branca, 1,5 milhão, você vai ver Parque Una, Viva Parque, Parque Autódromo, são todos eles maiores. Mas a nossa diferença é que a gente já está numa região super bem localizada, então morar aqui já é uma boa ideia. É dentro da cidade, praticamente. É o melhor metro quadrado de Joinville hoje. Né? O Atiradores é o metro quadrado mais valorizado e é a região com maior densidade populacional. Então, diferente desses cases que estão em áreas rurais distantes, a gente está inserido no contexto urbano de Joinville. É isso que nos diferencia. Então, nesse contexto, é um terreno grande, né? 250 mil metros quadrados. A gente vai fazer 2 etapas. Então, vocês provavelmente vieram pela BR-101, né? Sim. Viraram aqui na Autocar, passaram em frente ao prédio da Tigre, da CRH, viraram à direita na Marquês de Olinda, viraram à direita na nossa ruazinha decorada e estacionaram aqui. Exatamente. Nós estamos nesse prédio. Tá? É o Geneve, é um prédio corporativo que já está em obra, a gente entrega ele em setembro, mas já tem o térreo inaugurado. E há 40 dias atrás a gente terminou a venda desses 3 residenciais aqui. Tá? É o Arbo, os de 200 a 500 metros quadrados, são apartamentos de luxo. O Arion, são os alto padrão, de 120 a 160. E o Nola tem 2 produtos, tem os estúdios e os compactos de 60 a 90. Lá no vídeo, a gente viu o Musicário, né, que é um concert hall que projeta para praça. Então é esse equipamento aqui. Que é exatamente esse equipamento aí. O prédio da CRH e da Tigre, ele é de todas as edificações que tem na Gleba, é o único prédio que vai permanecer como uma lembrança. Que é o que você trabalha hoje, o escritório de vocês lá. É uma lembrança da ocupação que teve até agora. E aqui
é o nosso colégio. O Bonja é uma grife educacional da cidade, já existe há mais de 150 anos, e ele está posicionado aqui porque é o centro do nosso master plan. A indústria Tigre era tudo isso ou não? Ele não trabalha? Não, era tudo isso. Esse terreno aqui era a fábrica, né? Aqui era o centro administrativo, e esse terreno onde nós estamos empreendendo, metade dele era recreativa e a outra metade era distribuidora. Conforme aquela história que você contou aí. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria destacar, a gente fala muito de cidade para pessoas. Quando a gente fala cidade para pessoas, ela é uma forma de desenvolver o urbanismo focado no pedestre. Como, né, isso acontece? Então você vê, por exemplo, uma rua normal da nossa cidade, e de qualquer cidade Brasil afora, ela tem uma prioridade ao automóvel muito clara, né? E você tem uma calçada estreita. No nosso caso é o contrário, né? Você vê, a gente tem uma generosidade de calçada que chega a ter 12 metros de largura. Calçadas mais amplas, totalmente acessível, né? Lineares ali, realmente você não vê uma divisão, né? Isso. E o automóvel tem o seu espaço, mas é um espaço mais restrito, né? Isso só é possível porque tudo que você está vendo de luz acesa no térreo das edificações são lojas. Uma lojinha a cada 5 a 10 metros. Todas essas lojas são administradas pela Cidade das Águas, pela empresa, como se fosse um shopping. A gente determina o mix, portanto, e esse mix de loja faz eu prometer a minha promessa de marketing, que é fazer tudo a pé. Então a minha obrigação é entregar tudo que você precisa para viver a semana. Supermercado, academia, farmácia, cabeleireiro, bons restaurantes, gastronomia, padaria, colégio, né, tudo que você precisa para viver a semana. Por isso que você não precisa de tanto espaço para o automóvel, porque você consegue resolver a vida à distância de uma caminhada. Essa região inteira dá quantos metros de uma ponta a outra, ou quilômetros aí? Desse início até a Rua Concórdia, dá 600 metros de distância. Então, assim, você caminha em 15 minutos. Sabe? Perfeito. O outro ponto, né, importante, toda a infraestrutura é subterrânea, né? Então a gente tem um cuidado muito grande com o paisagismo, com bons espaços públicos, que você consegue ver a qualidade da nossa praça, para que as pessoas façam as coisas a pé, não porque são obrigadas, mas porque preferem fazer. Né? É mais gostoso caminhar. Perfeito. Então você sai daquele prédio, caminha no meio do parque e chega no prédio corporativo onde nós estamos aqui. É muito mais agradável do que você pegar o carro, né, dar a volta na quadra, ir no subsolo, estacionar, sair e tal. A área de saúde vai ser misturado aí de acordo com os empresariais. Isso. Um desses prédios, a área da saúde deve ser o nosso próximo movimento. Então eu vou guardar o sigilo, mas um desses prédios vão ser voltados à saúde, né? Eu queria destacar também esse prédio aqui, que é o nosso Concert Hall, né? Esse equipamento chama-se Musicarium, né? Metade dele, essa metade aqui onde tem o Atrium, é uma escola de música para 600 alunos. Esses alunos saem graduados músicos, assim como você sai graduado em engenharia, medicina, arquitetura, eles saem graduados em música. E a outra nível superior mesmo, licenciatura em música. Mesmo. E a outra parte ali, mais voltada à praça, é um concert hall para 900 lugares, um projeto feito pela Nagata Acoustics, que é o melhor escritório de engenharia de som do mundo, né? Junto com a Theater DNA. E segundo eles, nós teremos o melhor concert hall da América Latina. Fantástico. Vamos perder só para o concert hall do Walt Disney, né? Senão seria o melhor das Américas. Eles também fizeram de Hamburgo, de Paris, eles fizeram os melhores concert halls mundo afora, estão fazendo o nosso também. Por isso que a nossa praça tem esse anfiteatro aqui, né, já posicionado para assistir as apresentações artísticas que vão ser projetadas ao ar livre. Cabem mais ou menos 280 pessoas sentadas nessa praça. Fora. E dentro, cabem quantos no total? 900. 900. Vai ser explorado aí locação ou a própria Cidade das Águas? Existe uma entidade chamada Musicarium, que é quem administra essa entidade, né? Nós doamos o terreno, é uma doação. Eles são responsáveis por construir esse equipamento e por operar a escola e o concert hall. Perfeito. Então, bons espaços públicos, né? A entrada aqui para o parque. Se você vir por aqui, Fábio, você vai ver alguns assim espaços do nosso bairro que serve para, por exemplo, tem essa alameda gastronômica aqui, né? Você passar muito rápido, você passa desapercebido. Ela conecta aqui por baixo a essa praça coberta que nós vamos ter no futuro. Então, o bairro vai construindo esses caminhos que vai surpreendendo as pessoas. É um shopping aberto, um shopping, né, praticamente fechado, bacana. Esse aqui é um espaço pet, aqui, né? Tem até banheiro para cachorro, esses totemzinhos aqui, ó. Tô vendo. Esses aqui, ó. De um lado ele é bebedouro,
Do outro lado, ele é um banheirinho que você joga o dejeto do cachorro, aperta com o pé e ele vai para o sistema de esgoto do bairro. Aqui é um condomínio aberto, mas é totalmente privado, né? O espaço é privado de uso público, então a segurança pode ser privada, a gente pode filmar as ruas, se tiver alguém incomodando a gente pode convidar ele para se retirar. Então o cuidado pela zeladoria, pela segurança é muito maior do que um ambiente público, né? Perfeito. Aqui vai ser o quê? Isso aqui é uma edificação que a gente está desenvolvendo, né? Mas ele deve ter a altura do seu vizinho ao lado aqui. Perfeito. Esse térreo aqui todo ativo, né? E uma coisa que o vídeo não consegue transmitir é o protagonismo que o parque tem para o bairro, né? Ali no meio. Então a gente tem quase que um Central Park aqui, com um equipamento mais voltado à natureza. Enquanto a praça tem um equipamento mais urbano, o parque tem um equipamento mais voltado à natureza. A gente tem o melhor dos dois mundos aqui. E os térreos que ali, né, atingem a área do parque também tem fachada ativa, né? A gente consegue ver dos dois lados. Não, e é interessante que a forma que foi desenvolvido, com certeza para influência de ventos, não deve barrar, né? Porque ele é todo circular, ele é todo, né? A gente fez uma pesquisa de conforto ambiental com o CTE da USP e lá ele mediu a posição do sol, do vento, da chuva, que pôde posicionar as ruas, as alturas. Por isso que tem esses cortes aqui entre esses dois prédios para garantir a insolação do outro lado da rua. Porque essas ruas não existem, né? Algumas só, né? Não existem. Não, nenhuma existe. Todas elas vão ser... Tudo foi planejado e pensado. Isso. Outra coisa que eu acho gostoso de comentar é o fato... Você já deve ter ido à Europa. Por exemplo, o Centro Medieval de Copenhague, as ruas elas são sempre em curvas. Assim. Em curvas. E isso antigamente se fazia por questões de guerra, né? Então, quando o inimigo invadia uma rua em curva, a tropa podia estar esperando para surpreender ele a qualquer momento. Hoje, para o comércio, é um presente isso, porque você anda em curva, de repente você encontra uma praça, daí ele fecha, faz curva para o outro lado, e como você não vê o final, você vai se surpreendendo com as fachadas ativas no ritmo da caminhada. Então você anda quilômetros sem perceber, porque a curiosidade do cérebro te estimula a andar. Né? Quando você chega, por exemplo, na Esplanada dos Ministérios em Brasília, você desce, vê o final, vê que não tem nada para fazer, vai embora, você cansa antes de começar a andar. E aí é por isso que a gente traz esse ângulo aqui para nossa rua. Então você entra pela Rua Concórdia aqui, você não vê o final, né? E você tem a oportunidade de ir se surpreendendo com as fachadas ativas. De repente você tem um acesso para o parque, aí lá você volta para a praça, né? Aí você tem a Praça Lilian Hansen aqui, que é um ambiente mais familiar, todo ele cercado por comércios no térreo, né? Como você falou, faz uma caminhada suave, e quando vê já está no final. É gostoso andar no Cidade das Águas, né? Aqui estão os que foram vendidos agora, que você vai até mostrar lá a maquete depois. A maquete não. Esse é o nosso prédio corporativo, ele já nasceu vendido, né? Os outros telhados verdes aqui são esse é o Arbo, né? O super luxo. Ao lado o Arion, o alto padrão. E do lado da praça aqui o Nola 100% vendido é o estúdio no embasamento e a torre de moradores, né? Todos vendidos em quanto tempo? 3 semanas. Sensacional. E a praça, que depois que vocês vão ver também ao longo do vídeo, ela é esse ambiente aqui, ó. Né? Então, depois você vai ver a praça, ela é bem legal já, mas ela é muito pequena perto do todo que vem pela frente. Né? Que é um exemplo que a gente vai mostrar ali como é que vai ser um exemplo da praça de forma global, né? Muito bacana, cara. Certo? Vamos subir? Eu costumo dizer que isso aqui é uma plataforma de venda disfarçada de praça. Então, por que é uma plataforma de venda? Porque aqui a gente tem a oportunidade de mostrar o que é uma calçada de 12 metros de largura, né? A importância da fachada ativa, né? Toda a infraestrutura é subterrânea, né? Então você vê lá na Marquês de Olinda como é feio aqueles postes com fio grudado, e aqui você tem a oportunidade de ver como o paisagismo é mais bonito, né? A nossa praça tem piso emborrachado, né? Tem um mobiliário urbano que foge do senso comum. A gente tem a oportunidade de ter a rua e a calçada no mesmo nível, né? A gente tem o revestimento em basalto, com acabamento em granito, a grelha linear de drenagem, né? A prioridade é o pedestre, então eu coloco aquelas floreiras para o carro fazer a chicane e perceber que o ambiente é mais para o pedestre do que para ele, né? Todas as árvores que a gente colocou aqui já são adultas, né? Então você vê, não esperamos crescer a árvore, a gente já trouxe ela de um tamanho que possa ter um bom sombreamento para poder caminhar ao ar livre, né? Então, tudo isso é para mostrar que o urbanismo do bairro tende a ser assim daqui para frente, né? A tendência é melhorar. Isso tudo cria principalmente uma questão de acessibilidade, né? Que você vê um grande problema no Brasil como um todo, até no mundo, né? E mostra o quanto tem essa preocupação. E aqui é um pedaço daquilo tudo, daquela magnitude que você mostrou, né?
você percebe, por exemplo, ali no final a gente vê o talude, né? Então, ou seja, o terreno tinha aquela altura ali, né? Para essa rua ter a acessibilidade que a legislação exige, que é 8,33, nós tivemos que cortar o terreno e baixar a inclinação da rua. E isso vai acontecer à esquerda quando a gente abrir a próxima rua. Né? Aí um detalhe legal também, Cidade das Águas termina lá, ó. Tá vendo a placa? Ah, lá? Lá. Então começa Então aqui, aquele prédio azul ali faz parte do bairro. Esse prédio aqui não. Esses são não. os vizinhos que vocês fizeram as vizinhos. entrevistas. É. Lá então, aquele prédio cinza lá é a sede da Tigre e da CRH. Aquela ali. Então os vizinhos vão ser contemplados, né, com esse grande benefício que vai ter aqui no bairro deles. Lá, pessoal, e a gente deu aquela volta que vocês viram, esse belíssimo, né, vou dizer empreendimento, esse belíssimo bairro. Não é bairro, é uma cidade literalmente, 250 mil metros quadrados. Vocês viram a rua aí, né, esse conceito urbanístico, mas a gente parou um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente vai dar uma volta aí nos apartamentos decorados para a gente complementar um pouco das histórias. Como é que estava falando, Danilo? Primeiro, Danilo, para você poder se apresentar, porque a gente já foi chegando, como encanta esse produto, esse projeto, mas era bom as pessoas conhecerem quem é o Danilo, né? Eu acho que o produto é bem mais relevante do que o Danilo. Mas eu estou diretor-geral aqui do Cidade das Águas, né? Chamo Danilo Conte. Fui apresentado ao mercado imobiliário quando recebi o convite para ser secretário de Planejamento Urbano de Joinville. Então, o urbanismo é um assunto apaixonante, né? E depois que você entende um pouquinho de urbanismo, você nunca mais viaja e analisa as cidades do mesmo jeito, né? De um ponto de vista mais crítico, assim. Então, e fui convidado para estar aqui desde o Marco Zero, portanto, há 5 anos, cumprindo a função de levar o Cidade das Águas a realizar esse sonho, né? Esse legado que os nossos acionistas pretendem deixar. E o legal é porque se ali do público para o privado, você vê que um legado é possível ser construído com empresas que querem e acreditam nisso. Né? É muito legal. E esse considerando, você estava explicando ali, né, assim, a importância dos sócios, como você explicou lá embaixo, da família, principalmente do Tigre ali, como tem que deixar um legado para essa região. Eu acho que é importante destacar o seguinte, né? Tanto a família Hansen, que é controladora da Tigre, quanto a família Gomes, né? Que tem a Pedra Branca, tem a Multilog, a Porto Belo, são 2 famílias das mais importantes empreendedoras de Santa Catarina, né? Que se juntaram para fazer Cidade das Águas em Joinville. Então acho que para Joinville é um presente isso, sabe? E chega, eu acho que um momento da vida que dinheiro pelo dinheiro ele perde um pouco a razão de ser. Então eles fizeram questão, assim, o primeiro considerando do acordo de acionistas é deixar um legado para a cidade. Perfeito. Né? E isso é muito fácil perceber quando a gente visitou a primeira fase ali da nossa visita, olhando o urbanismo, assim, que tem uma generosidade de espaço público muito grande, né? A preservação do parque, daquela mata atlântica que tem aqui dentro do terreno. A gente tem no final 30% de ocupação do terreno, né? Que corresponde a 7 bi de VGV, só que essa taxa de ocupação poderia ser o dobro, né? O que traria muito mais VGV, mas como o legado é relevante para esses acionistas, eles mesmos optaram por uma taxa de ocupação menor para que responda a esse chamado de deixar um legado para a cidade. E eu acho que o bacana também, eu queria que você explicasse um pouco, porque tem esses 2 sócios que são os donos da Cidade das Águas, aí pegou essa experiência da Pedra Branca, mas como agora vai ser a venda de cada um produto desse, né? Como é que você lança cada empreendimento específico? Posso chamar empreendimento, ou torre, ou blocos específicos? Vocês fizeram sociedades com construtoras locais, né? Queria que você explicasse um pouquinho essa forma de parceria que foi construída. É importante isso, né? Porque a gente sempre tem a figura do terrenista, do urbanizador e do incorporador, Perfeito. Né? No nosso caso, nós somos o terrenista e a urbanizadora. O resultado final do nosso empreendimento é um terreno. Só que o que vai ser feito dentro desse terreno, ele é importante para a realização do master plan que foi idealizado nas charretes que a gente viu lá embaixo. E para que nós fôssemos assim motorista dessa locomotiva e não passageiro, a gente decidiu ser sócio de todas as incorporações. Nós somos um sócio financeiro em 50%, né? E convidamos incorporadores locais para empreenderem junto conosco dentro do Cidade das Águas. Por que locais? Assim, porque o mercado de incorporação vertical em Joinville é um mercado muito recente, é um mercado complexo, né? Nós não somos Balneário Camboriú, que está aqui do ladinho, né? Mas a cidade tem visto valor
de viver de forma mais adensada, porque o entorno onde tem adensamento tem sido um entorno que tem agregado valor a quem opta em morar nesses bairros. Mas assim, ser um incorporador para adicionar mais unidades no mercado que já é complicado, não nos parecia uma forma de ajudar a cidade, né? Então a gente resolveu convidar esses incorporadores para que eles concentrem os seus lançamentos aqui dentro, e dessa forma a gente não aumenta, a gente concentra, né, o número de lançamentos na Cidade das Águas, e eu acho que essa é uma forma de todo mundo ganhar. Mesmo quem não está aqui dentro, ganha também. E valorizou os incorporadores locais, valorizou o produto e no final se torna um legado, como você falou. E agora vamos para a área de vendas ali imobiliária, que é um pouco o contexto que a gente leva para os nossos clientes, nossos parceiros, que é nossa audiência. Como é que funcionou? Corretores imobiliários da região, como é o produto? O produto, então, a venda da Cidade das Águas, ou cada incorporador vende ela de forma... Queria que você explicasse um pouco essa estrutura, né, esse organograma assim, estrutural desse processo, principalmente comercial e venda. Eu acho que é muito legal essa pergunta, porque a gente tem um desafio enorme aqui, né? Talvez o ineditismo do nosso lançamento seja o fato da gente ter conseguido conviver com 3 incorporadores ao mesmo tempo, né? Lembrando que esses incorporadores concorrem fora da Cidade das Águas, né? E a gente criou, vocês estão podendo ver aqui nesse ambiente, uma plataforma de vendas, né? Um showroom, uma galeria, a gente chama de Galeria Cidade das Águas, digno de ser um dos melhores lançamentos imobiliários do Brasil. A gente tem 1.500 metros quadrados de showroom aqui. Primeiro, o primeiro passo que a gente resolveu tomar foi a criação de comitês, né? Um modelo de administração respeitando um pouco da governança que a família Hansen impõe na Tigre. A gente se inspirou nisso e trouxe para o Cidade das Águas. Então, nós começamos pelo comitê de produto. Esse comitê de produto envolveu os 3 incorporadores, a gente e a Urbana, para pensar junto o desenvolvimento de cada uma das incorporações. Legal. Né? Vocês perceberam na nossa forma de conduzir o desenvolvimento imobiliário que é uma forma muito colaborativa, né? Então, o incorporador que tem um jeito mais autoral de fazer as coisas, eles têm muita dificuldade de conviver conosco. Então, uma dos critérios de escolha desses incorporadores foi por incorporadores que tinham também como característica a construção colaborativa. E o fato da gente começar assim mudou o jogo, né? Então, o desenvolvimento do produto foi feito junto. Por quê? Primeiro porque a gente havia uma promessa nossa de que cada incorporador teria um nicho de mercado. Então, um fez compactos, perfeito, né? Terminou em 90 metros. O segundo começou em 120, então tem uma diferença aí de 25% entre o maior e o menor, justamente para respeitar esse público. E o mesmo aconteceu no segundo degrau, que esse de 120 terminou em 170 e ele começou em 200 e foi até 500, né? Então houve aí um respeito. E garantir que haveria esse respeito, desenvolvendo todo mundo junto os produtos, trouxe essa transparência e contribuições, né? Um pôde contribuir no produto do outro. Ajuda o outro, porque o público e o perfil é para determinado produto. É completamente diferente. Então isso foi muito legal. Depois a gente partiu para o comitê de marketing, né? Como é que nós vamos embalar essa narrativa? Eles foram começando a criar consciência de que o Cidade das Águas era a marca guarda-chuva e o apartamento era um subproduto, porque as pessoas iam comprar o estilo de vida no final do dia, né? Então no final não é marca de incorporadora nenhuma, nem de construtora nenhuma. Até a Cidade das Águas, como você falou, um produto. Até tem, né? Porque eles também entregam reputação, sim, né? Sim. Mas a forma de comunicação dos vídeos, das campanhas publicitárias sempre foi Cidade das Águas, né? E por último, o comitê que definiu, o comitê de vendas, onde a gente sentou para definir tabela de preço e estratégia de lançamento. E a estratégia de lançamento, a gente escolheu contratar a CIA, né, do Paulo Toledo, para fazer a coordenação de vendas. Uma coordenação de vendas que administrava toda o estoque de cada um desses 3 incorporadores, porque cada um tem o seu jeito de vender, a sua forma de abordagem, a sua política de preço. Então a vinda da CIA fez com que a gente também nas vendas tivesse uma linguagem única. Perfeito. Então a importância dele nessa coordenação. E aí, junto com o Paulo, com a CIA e com o nosso comitê de vendas que envolveu os 3 incorporadores e a gente escolheu ir por um caminho de credenciamento de imobiliários. Ao invés, a gente optou em não deixar a possibilidade de todo mundo vender, porque a gente tinha uma obrigação de capacitação. O corretor vender estilo de vida não é assim senso comum, né?
foge um pouco da zona de conforto dele. E aí a gente credenciou 40 imobiliários, né, para passarem por esse processo de capacitação e participarem desse primeiro lançamento com exclusividade conosco. Né. E foram os 3 produtos lançados ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. A gente escolheu a metodologia de pressão, né, então teve o represamento dessa demanda e eu acho que isso foi muito bem sucedido, né. A nossa estratégia de represamento impôs um agendamento das visitas e esse agendamento era para respeitar o cliente, porque para ele entender o que ele está comprando, o entorno, o desenvolvimento do bairro, o estilo de vida, precisava passar por esse circuito que a gente passou junto, né? E esse momento a gente precisava dedicar atenção exclusiva para aquele cliente. Né? Então esses agendamentos eram 1 a cada 10 minutos, passaram mais ou menos 4.000 pessoas aqui todos com visita agendada pelo nosso showroom, né? Essas 4.000 pessoas foram um pouquinho mais de 2.000 atendimentos durante 40 dias e depois desses atendimentos é que a gente divulgou os produtos e a tabela de preço, né? Quando a gente divulgou a tabela de preço, o mercado não se ofendeu, né? Ele entendeu que tinha valor aquilo que estava se pedindo, porque fazia jus a todo o esforço que a gente vai empreender aqui, né? Então eu considero que isso foi muito bem sucedido, a gente fez o melhor lançamento imobiliário da história da cidade, né? Foram 300 milhões de VGV em 3 semanas. E um ticket médio aí praticamente o quê? O metro quadrado, 16 mil reais. Né? 15.500 numa cidade que faz 11.700 de média, né? Então, pô, a gente vendeu rápido, vendeu num preço bom e num fluxo de pagamento de 50% dentro da obra. Ótimo. Então foi... Por que 50%? Porque a despesa financeira está muito alta hoje para o mercado imobiliário. Sim. Então, para o cliente é melhor ele pagar 50% Sim. do que pesar a despesa financeira. Sim, e o empreendimento também, já que vocês vão entregar, você falando nesses próximos 4 anos, né? O empreendimento já com isso em volta. Cara, e gerenciar isso tudo, como foi? Tecnologias? Então, a gente usou construtor de vendas, né? Não tinha como ser diferente. E vocês nos ajudaram a criar uma coisa um pouco nova ali no construtor de vendas, que foi o Hub, né? Então, todos os leads concentraram-se no Hub do Cidade das Águas, né? Na medida que esses leads se transformavam em vendas, a gente direcionava para o construtor de venda de cada uma dessas incorporadoras, né? Então, porque senão ia ser impossível você conseguir entender perfil de consumidor, temperatura, controlar o fluxo das negociações e vendas, né? Todos os corretores e as imobiliárias credenciadas nesse projeto. Então, o nosso Hub Cidade das Águas fez a nossa estratégia de lançamento funcionar e depois que fez a assinatura da carta proposta, o contrato de compra e venda, daí a gente direciona, porque daí é um outro fluxo agora de manutenção desse cliente, de relacionamento dele, de obra, de cienge, né? Então, aí é uma outra conversa que isso é o incorporador quem cuida. Que cuida, não, e é interessante, a gente tem um slogan que a gente sempre falou quando a gente iniciou o nosso negócio, que é o seguinte, Daniel, transforma suas ideias em realizações.com. Me lembro quando você trouxe essa necessidade, né? Você dizia o seguinte, cara, eu quero gerenciar como essas 3 incorporadoras inicialmente, que podem ter muito mais depois, né? Mas centralizando num conceito único, né? Aí a gente criou o Hub, como você falou, que foi bem legal, porque a gente pega um CV com lead de vendas e eles desmembra para cada base específica de cada incorporador e para cada cienge específico, e funcionou perfeitamente, né? Eu acho que e essas visões que a gente tenta entender muito o mercado, né? Estando aqui em loco, né? A gente sempre fala para nossa equipe de dev, nossa equipe de produto, nossa equipe de marketing, sentir e acreditar e entender as regiões faz a gente tangibilizar isso e transcrever isso no produto, porque sem a tecnologia seria muito difícil você sustentar isso tudo. E assim, você sabe disso melhor que eu, talvez, a relação com o corretor imobiliário é uma relação sempre muito complexa e ele só adquire confiança conosco a partir do momento que ele entende que a gente tem um respeito profundo pelo gerador do lead. Perfeito. E essa transparência em relação a gente consegue dar com o construtor de vendas. Seria impossível você conseguir dar essa transparência e demonstrar esse respeito se não fosse a tecnologia por trás, né? Mas aí a gente fala dos 3 pilares muito fortes, assim, processo, pessoas e tecnologia. Porque não adiantava ter tecnologia se o seu processo nos seus comitês não deixasse claro de quem é, aquele lead de quem é. Isso. Porque imagine, 3 incorporadores, um lead fosse de uma, não é meu, você não pega pro seu. No final do dia, teve um comitê de marketing, teve um comitê de venda, vocês definiram os processos aprovados e acordados,
treinou muito bem o time, como você falou, e depois a tecnologia veio como espinha dorsal disso tudo. Acho que eu sempre digo isso, porque fica parecendo que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Não vai. Eu acho que aqui é um exemplo do sucesso, né, desde a concepção em 2019 e 2020 do produto até a execução efetiva do primeiro lançamento, que eu acredito que vão vir vários aí. Não, vão vir, a gente tá só começando, né? Mas é de fato, assim, nasceu com um processo, né? Pra gente entender que precisava ter um hub, que precisava integrar com os 3 incorporadores e tal, houve antes no comitê de marketing, inclusive, quando a gente começou a discutir, como eu não geri esse lead, a definição desse processo, você ajudou a amadurecer o processo, né? Lembra? Você, eu digo, a sua equipe, né? Para que a gente chegasse nesse entendimento. E funcionou muito bem, assim, então o corretor se sentiu respeitado, né? O CV é conhecido em Joinville, mas não era conhecido por todos os nossos corretores. Então, precisou ter um momento de capacitação ali também, de que ele precisava subir esse lead, de que isso, inclusive, virou métrica de performance, porque teve alguns benefícios na distribuição das unidades, né? Que os corretores receberam, e teve agendamento, teve visita, teve inserção de lead no CV, então isso para estimular o corretor a usar essa tecnologia, porque se ele não usa também não funciona, né? Então tem que fazer parte da nossa estratégia de lançamento o envolvimento do corretor com a tecnologia. E assim, é aquele dado, né, cara? As performances e a produtividade são medidas de quem utiliza o CRM, né? Que muitas vezes, eu acho que se eu obrigar a utilização, eu posso prejudicar a venda. Ao contrário, você criou critérios para incentivar. Cara, que projeto, que exemplo, né? Eu acho que aqui em Joinville, que demonstração de um interesse, de um legado aí. E essa coisa absurda, eu diria assim, são 250 mil metros quadrados, 20 anos de projeto, né? O quanto tem essa capacidade longínqua que é o mercado imobiliário, principalmente aqui, né? Então, e aí eu acho que a gente vai dar uma volta aí para conhecer os apartamentos decorados, que aqui é uma galeria, como você falou. Mas uma coisa interessante é o seguinte: hoje com a inteligência artificial, isso que eu quero terminar essa pergunta assim, cara, como é que vai ser o futuro, né? Porque a inteligência artificial a gente sempre está dizendo o seguinte: quem tem coração é rei, e regiões como essa que vão ser mais contempladas, né? Porque você vai ter que sentir, você vai ter que viver, você vai ter que caminhar, você vai ter que andar no centro urbanístico como foi planejado aqui, e a gente sabe que a maioria das cidades não são assim. Né? Então, o que você imagina assim na frente, esse futuro aí? Pô, essa pergunta é muito complicada, mas o que eu vou te dizer, vou te responder isso de duas formas, assim, né? Primeiro, do ponto de vista de plataforma, a gente está se preparando para ser um laboratório de cidade de futuro num ambiente controlado. Perfeito. Por quê? Porque nós somos um condomínio, a nossa figura jurídica é um espaço privado de uso público, então, em sendo privado, a rua ela não é pública, eu tenho alguns benefícios de testar algumas tecnologias novas que venham a favor da melhora da qualidade de vida das pessoas que moram aqui, né? Para nós, a tecnologia ela não é um fim, ela é um meio, e ela só faz sentido se vier para que as pessoas possam viver melhor, né? Perfeito. Então, quais são essas tecnologias? É muito cedo para dizer, elas precisam amadurecer um pouco, né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, a água de reuso é uma coisa que a gente quer testar aqui, que é uma tecnologia que a Tigre oferece, e a Tigre é nosso principal acionista, então acho que pode ser um bom começo, tá? Acho que esse é uma resposta, a gente está muito atento a isso, né? Mobilidade, por exemplo, pode ser uma coisa importante para a gente começar, iluminação pública, acho que segurança, né? Então eu acho que tem um mar de oportunidades e a gente está muito atento a eles, a gente está colocando agora tudo que tem de estado da arte em segurança para esse nosso próximo lançamento, vamos fazer um bunker modelo ali para mostrar como isso vai funcionar na prática, porque isso vai ser muito importante para garantir um ambiente seguro para as crianças, especialmente no nosso bairro, né? E o outro ponto é um ponto que eu vivo, assim, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? E eu lembro de quando eu era criança, assim, né? Puta, eu brinquei na rua, né? Joguei bola, minha mãe fazia aniversário na garagem de casa com o portão aberto e o salão de festa era a rua, com os amigos, com os vizinhos. A gente ia para a escola e voltava a pé todo dia. Roubava a goiaba do vizinho, brincava de esconde-esconde, corria de cachorro, tocava campainha e saía correndo. Então, pô, a minha relação com a cidade é uma relação saudável, né? Hoje, eu tenho 3 filhos e eu levo eles para a escola de carro, né? Eu vejo os meus amigos
presos num apartamento, seja de qual tamanho for, porque o entorno não é seguro para levar o filho para brincar na rua, né? E a única opção que a nossa geração tem é de fazer os filhos presos numa tela de celular, de videogame, de televisão, porque o entorno não favorece. E olha o que está acontecendo. Eu, graças a Deus, tive condições de morar num ambiente que simula muito da minha infância, sabe? Meu filho brinca na rua, conhece os vizinhos, só não vai a pé para a escola, mas o resto tudo ele faz. E assim, Fábio, ele tem 7 anos. Ele prefere sair 7 horas da manhã para brincar na rua com os amigos e volta às 7 horas da noite, obrigado a voltar. E ele tem videogame, tem celular, tem televisão, tem tudo em casa, mas a preferência dele é de brincar na rua. Então, para mim, está muito claro que se a gente oferece um entorno saudável, como a gente vai oferecer aqui, a opção das crianças vai ser de brincar na rua de novo. O ambiente molda o ser humano. E a gente tem a oportunidade de criar uma geração de pessoas mais saudáveis. Perfeito. Sabe? Então, eu acho que a gente tem esses dois lados da moeda da tecnologia. Perfeito. Uma que pode ser um meio para as pessoas viverem melhor, e com certeza será, no nosso caso, né? E o outro, o desafio de uma geração que está sendo, né, muito assediada por um estilo de vida que talvez não seja tão saudável. Então, nossa visão é um pouco essa, dos dois lados da mesma moeda. Bom, Dani, obrigado aqui pela disponibilidade. Queria dar uma volta aí para concluir, mas, cara, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto. Né? Eu vi desde a primeira vez que eu tive com você, seus olhos brilhavam, dizer assim, cara, é um projeto fantástico, né? E resumindo o que você falou aí, a tecnologia é um meio, e cada vez mais a gente tem uma certeza, como a gente melhorar a convivência de nós, seres humanos, né? E um ambiente em volta que faz toda a diferença. Significado e diferença para isso. E assim, para mim é uma honra, um prazer participar de um projeto como esse, porque eu sou um joinvilense apaixonado pela cidade que nasci, e tenho pretensão de construir minha história aqui e dos meus filhos também, né? Então, fazer parte de um pedacinho de um projeto como esse, para mim, tem sido muito prazeroso, e um sentimento, assim, de que a gente está ajudando a construir um mundo melhor, sabe? Perfeito, sensacional. Então, show, cara! E aí, Danilão, aqui a gente está na área, aqui é onde ficam os produtos e as incorporadoras associadas. Aí. Isso. Nós tivemos 3 incorporações, como eu disse, então a gente resolveu fazer um ambiente igual para todas as 3, que compunha um lounge com maquete e sala de reunião. Então, dessa linha imaginária aqui para dentro, quem cuida de toda a comunicação visual, do atendimento ao corretor e ao cliente era um incorporador. Então, a equipe de vendas dele estava aqui. Centralizado, o interesse de compra centralizado, e quando escolhia o produto, vinha para dentro da incorporadora. Isso mesmo. Vale dizer também que nós estamos com o showroom fechado, né? Nós abrimos especialmente para vocês. Eu agradeço, porque já vendeu tudo, né? Já vendemos tudo, então a gente está preparando agora o segundo lançamento, né? E por isso que ele está fechado, por isso que não tem gente aqui trabalhando, mas para mim não, para vocês aí, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, então ele abriu aqui de forma especial para a gente conhecer. Esse aqui daí já é o ambiente ali, né? Nós vimos o NOLA era compacto, né? Os estúdios e os moradores de 60 a 90. Esse já é o Arbo é os apartamentos de luxo, né? De 200 a 500 metros quadrados. Né? Todos eles sempre têm fachada ativa no térreo para integrar com a calçada e com a rua, né? A área comum fica em cima das lojas, que é uma espécie de uma área de amortecimento entre as lojas e os moradores. Né? E são uma academia ali no meio? Não. Aí tem academia, tem uma piscina com raia de 25 metros, tem espaço gourmet de frente para o musicário, tem toda uma área de playground, de praça, de redário, de academia. São 1.500 metros quadrados de área de lazer, bem generoso. Esse é o H Marcato. H Marcato, a incorporadora. H Marcato e Lara Veja. Lara Veja. E esse aqui é o Arion da Hausten, né? Você vê, aqui já tem uma outra escala de maquete que a gente adorou, inclusive provavelmente será o padrão. E essa maquete ela traz o entorno do bairro, né? Ele traz o parque e a relação com a escadaria aqui que vai dar acesso ao parque. E isso é inteligente, porque a maior vantagem de incorporar no Cidade das Águas é o entorno, né? E a maquete mostra o entorno. Aqui são de 160. De 120 a 170, com exceção das coberturas aqui, que passa de 300, 240 e tal, mas daí é uma exceção, né? Não é a regra. Você vê, aqui tem apartamento, não, aqui são áreas comuns aqui embaixo? Isso são apartamentos jardim,
Então ele tem essa área externa, generosa. Para quem tem filho pequeno, cachorro, funciona bem. Ele vai poder fechar com um pergolado aqui. E essa vegetação ela é mais robusta com cercas elétricas, então não corre o risco de acessar. É um duplex. Esse tem integração com o parque e lá na frente é um duplex com integração com a rua. Aqui era a disponibilidade, né? Isso, já foi vendido e tal. Aqui na Europa tem muito isso, né? Esses apartamentos que você sobe 3 degraus e tá em casa, ou desce 3 degraus e tá na rua. Então, lá na Pedra Branca isso é um sucesso. A gente fez uma aposta aqui, mas vendeu bem, né? Esses aqui venderam todos, por exemplo. Eu tava em Lisboa, a gente faz muito isso que você falou. Lisboa, você caminha em tudo, né? Você vai vendo. E no Canadá tem muito isso. Lá em Montreal tem muitos apartamentos assim. Você tá dentro, né? Da cidade. E assim, você mora numa casa, né? Porque a relação é com a rua. Sim. Então não dá a sensação de que você mora num apartamento. Você não acessa elevador, corredor e tal. Você vai direto em casa. Só que você tem todo o benefício de uma incorporação, né? De um apartamento, que é piscina, área comum, academia, né? Salão de festas, certo? Sensacional. Então, eu vou mostrar os decorados para vocês. Na visitação ali do dia D de lançamento, faz toda essa logística que você falou, né? Tinha um vídeo, subia, tinha um quadro de disponibilidade e eles visitavam o apartamento decorado, se quisesse. A gente direcionava o cliente mais para o produto que ele queria, né? Porque como são muitos, o perfil, perfeito. Então, dificilmente passava-se por todos. Então, aqui a gente vai passar por todos para vocês conhecerem. Esse, por exemplo, é um estúdio de 38 metros quadrados, né? Tem sala, tem quarto, mas eu acho que o que vendeu esse estúdio foi a sacada. É pouco comum um estúdio ter sacada, né? Claro que tem os que possuem, mas esse aqui fazia muito sentido ter sacada por causa da paisagem, assim. Então quem comprou esse estúdio comprou um camarote pro musicário, né? Você tem a possibilidade de assistir as projeções do musicário ao ar livre, vai ver toda a vitalidade urbana que o bairro tem com a praça, né? Então a sacada faz sentido para esse produto imobiliário porque a paisagem é muito bonita. Né? Esse camarote é fantástico, né? Vai dizer assim, tem que ter filme e show direto aí, né? Segundo a Nagata Acoustics, tem chance de ter um grande espetáculo a cada 15 dias. Sensacional. E fora esse prédio fantástico aí também. Esse prédio vai ser um hotel, um complexo de hotelaria com centro de convenções e um mall gastronômico. Ficou muito show de bola o projeto. O que vale a pena destacar também é o banheiro, né? Um banheiro grande para um estúdio de 38 metros quadrados. O Fábio deve estar acostumado a ficar hospedado Brasil afora aí, sabe que banheiro grande faz diferença. Total. Esse é do Nola, né? São os estúdios. Aqui no nosso período de disponibilidade são esses estúdios aqui que ficavam no embasamento. Eram 4 pavimentos de estúdio. Né? Aí, esse decorado aqui do Arion é um de 144 metros quadrados, 3 dormitórios, né? Uma suíte master e 2 demi-suite. Ele já é um outro padrão, né, de apartamento. Cozinha e sala integradas. Mas ele tem uma varanda gourmet bem generosa. Que varanda, hein? Inclusive, vai ser maior do que a gente está vendo aqui. Ela tem pelo menos 1 metro a mais de largura. Pilar lá no nosso espaço não deixou representar do tamanho correto. Mas a ideia é vista para o parque, né? Então, por isso que a intenção é você estar se sentindo fora do apartamento no dia a dia de quem mora aqui, né? Tem o lavabo e aqui é a área íntima daí do apartamento com 3 quartos. Todos os quartos têm varanda, então as esquadrias são porta-janela, né, piso-teto, o que dá uma qualidade para o produto imobiliário muito grande. São quartos de tamanhos muito bons para um apartamento de 144. E todos têm sacada, isso é muito legal. Porque todos os dormitórios têm frente para o parque, então por isso que é uma planta menos quadrada, ela é mais longilínea, assim, para que todos os dormitórios tivessem a oportunidade de ter vista para o parque, né? Esse aqui é uma suíte master com um bom closet, né?
As mulheres adoram closet, mas os homens também, sabe? Eles só não têm coragem de assumir. Samuca adora o closet, Samuca. Aqui é um banheiro bem grande. Todos os banheiros são com ventilação natural. Só os estúdios que não. Mas em Joinville, cara, é muito difícil vender apartamento sem banheiro com ventilação natural. Você vê, né? Mas no geral, não. E essa é o quarto da suíte. E não é só uma ventilação natural, é uma janela gigantesca. Né? É para ficar bem claro que a ventilação é natural. Aqui é o final do prédio, né? Então, esse quarto teve a oportunidade de ter 2 varandas, né? Portanto, 2 portas-janela, todas com vista para o parque, ventilação cruzada, sol da manhã. Então, isso aqui é um produtaço, sabe? Produtaço, cara. Essa ventilação cruzada é fantástica. Já comprei. Eu ia comprar, mas Danilo disse que acabou. Mas no próximo. Ele está na lista de espera já, é o primeiro da lista ali. Esse aqui é um decorado de 82 com lavabo, né? Cara, lavabo com decorado de 82, ele é um diferencial. Tá? Outra, essa já é uma planta mais quadrada, assim, então a distribuição dela é muito boa para um de 82. Vê, o living integrado com a cozinha, mas a gente tem uma mesa de 6 lugares aqui, não ocupa espaço, não atrapalha, entendeu? Aí tem mais uma varanda generosa para um de 82, que também cabe mesa, se for o caso, né? Uma ótima espaço para churrasqueira a carvão. E lembrando, nós estamos no sul do Brasil, então no sul do Brasil, churrasco é a carvão, né? Todas as paisagens do bairro é bonita, então a área externa ela sempre é valorizada. Coincidentemente, esse decorado está posicionado no lugar certo do prédio. Ele vai ter, lá fora a gente vê esse morro do Atiradores, então ele vai ter essa paisagem, é uma área de relevante interesse ecológico preservado, então essa paisagem ele vai ter para sempre. Aí aqui é a cozinha e aqui dentro tem 2 suítes, né? 82 com 2 suítes. É um quarto grande, um banheiro grande também. O Bruno, que é o incorporador do Nola, ele tem como característica sempre fazer banheiros grandes. Que realmente muitos banheiros estavam se tornando impossíveis até de entrar, né? E esse aqui, o Tufi, que é o arquiteto que fez esse design de interiores, ele com esse guarda-roupa aqui, ele fez um closet num quarto que não tinha closet. Né? Aí closet. É uma suíte. Tem até um estúdio de maquiagem, né? Que é... Não, e ele conecta com o banheiro, né? O banheiro. É tipo uma linha de produção. Você sai do banho, veste a roupa e vai trabalhar. Bonito revestimento. Muito top. Vocês viram? Saímos aí rodando o país, saímos de Aracaju, São Paulo, Floripa. Batemos aqui em Joinville. Por quê? Porque a gente queria mostrar para vocês um grande empreendimento, ou melhor, um legado que está sendo construído aqui em Joinville. Né? Então, eu quero agradecer a audiência de vocês, agradecer novamente a Danilo por ter abrido as portas do coração. A gente pega essa estrada, a gente vem aqui, que a gente gosta de sempre fazer, né? O importante disso tudo é a gente sentir na pele o incorporador, o urbanista, o planejador. E eu gostei muito da história do legado que está sendo construído aqui em Joinville, com esse belíssimo empreendimento aí de mais de 20 anos de história que vai ser construído. Danilo, parabéns pela história e obrigado pela disponibilidade novamente. Foi um prazer recebê-los aqui e sintam-se convidados a retornar sempre que vierem ao sul. Então você que quer conhecer aqui, você pode ir via Floripa, via Navegantes ou via Curitiba, que são apenas 60 quilômetros. E tem aeroporto aqui também, em Joinville, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Esse é o nosso objetivo de você ver na prática podcast, agora itinerante. A gente rodar por esse Brasilzão, levar experiências e histórias de sucesso no mercado imobiliário. Então, se é a primeira vez que você está junto conosco, clique aqui no nosso Instagram, no nosso site, no nosso YouTube, compartilhe esse episódio para várias pessoas conhecerem. E sugira que nós iremos na sua cidade, na sua incorporadora, escutar e entender um pouquinho dessa história. Valeu, até a próxima, show! Valeu, Danilão! Valeu, Fábio, um abraço, até mais!